Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é terça-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2026. E hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Filipenses, continuando nosso estudo, verso por verso, essa semana, do livro de Filipenses, no capítulo 1. Vamos lá então, a Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Que diz o seguinte, a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, ele não via a prisão dele como uma coisa que realmente o prendia. Pelo contrário, apesar de seu corpo estar preso, ele sabia que aquilo ali era uma oportunidade de levar o Evangelho de Cristo, de falar de Jesus, de testemunhar do amor de Deus, dar o exemplo para outras pessoas que também passariam por essas situações, de que mesmo em meio à dificuldade, ao sofrimento, às lutas, você pode ser fiel a Deus e usar esse momento difícil como uma oportunidade, uma alavanca para o Evangelho de Cristo. Ter essa concepção é extremamente difícil. Todos nós, quando passamos por dificuldades, a gente quer se livrar logo dessa dificuldade. A gente não quer passar pela dificuldade. A gente não quer viver na dificuldade. Mas aqui Paulo nos ensina que, apesar da dificuldade, nós podemos servir a Deus ainda mais, talvez, do que estando em momentos felizes. Nenhum de nós quer ficar preso. Nenhum de nós quer passar por momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis acontecem na nossa vida. Deus não disse, olha, eu vou tirar vocês do mundo. A oração de Cristo foi para que Deus permanecesse conosco, mesmo em meio à dor e ao sofrimento desse mundo. A luz de Jesus veio para a gente. Ele veio testemunhar do amor. E Paulo soube disso, ele entendeu isso, que a dificuldade é só uma alavanca para o sucesso. Não é só palavras que eu estou dizendo para você, não. Isso aqui é vida, é o testemunho do apóstolo Paulo. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, para vocês conhecerem, entenderem o que ele fala aqui, que as coisas que aconteceram, que têm acontecido com ele, as dificuldades, as prisões, as algemas, olha só, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos continuar o texto bíblico? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui ele está falando que ele conseguiu pregar para a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda imperial do Império Romano. Era a guarda mais leal, eram os soldados que cuidavam do imperador, era a guarda pessoal dele, do imperador, e também permaneciam ali na cidade de Roma. Eles eram extremamente importantes. Essa guarda, que fez muita história, se você quiser pesquisar um pouquinho sobre eles, essa guarda conheceu Jesus, ouviram falar de Jesus. E de que outra forma soldados extremamente fiéis ao reino de Roma seriam atingidos ou alcançados pelo Evangelho de Cristo? Vamos continuar lendo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas palavras, por minhas algemas, aliás, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As pessoas, ao saberem o que estava acontecendo com Paulo, saberem que ele estava limitado fisicamente, mas apesar disso, estava testemunhando do amor de Cristo, se encorajaram, tiveram mais força para continuar com Deus, para falar do Evangelho, para pregar ao mundo Jesus. Olha o desafio e olha só como eles responderam a esse desafio, com fidelidade e força, assim como eu e você também podemos. Mesmo quando a gente passa por dificuldade, que isso seja um motivador e não um desanimador. Que isso nos ajude a nos apegar ainda mais a Jesus, para mostrar o Evangelho, para viver uma vida justa, uma vida cristã forte, firme, ao lado de Deus, sabendo que Ele está conosco. Vamos continuar lendo, vamos lá. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e pórfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias.
Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. Olha só, algumas pessoas se sentiram motivadas pelo poder do Espírito de Deus para pregar o Evangelho ao mundo. E outras ficaram com invejinha, né? Pessoas invejosas, que viram ali o sucesso do Evangelho e falaram o seguinte, olha, eu também quero pregar, porque eu também quero ser conhecido. Não era o nome de Cristo só que era pregado, mas o nome daquelas pessoas também era levado, como se elas realmente fossem alguma coisa. O que Paulo diz é o seguinte, olha, algumas pessoas estão felizes porque eu estou preso, porque agora tem a oportunidade de se acharem, né, melhor que os outros pregadores, e outros não. Outros eram motivados pelas algemas de Paulo para pregar o Evangelho. E no final, aqui o verso 18 é muito interessante. Olha a visão que Paulo tem da palavra de Deus. Olha como é que ele entende o que está acontecendo na vida dele, o testemunho que ele está dando, tanto para as pessoas verdadeiras e sinceras, quanto para aqueles que são falsos, que estavam lá, apenas mais querendo aparecer do que realmente levar o Evangelho de Cristo. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. O que importava para Paulo é que a palavra de Deus ela fosse à frente, ela fosse levada ao mundo para que as pessoas conhecessem Jesus, mesmo que houvessem falsos pastores, que esses pastores falsos também pregassem o Evangelho, assim como os cristãos verdadeiros deveriam pregá-lo. Isso, trazendo para a gente hoje, a gente sabe que muitas igrejas aí, e muitas igrejas mesmo, tem pessoas que estão mais interessadas em lucro, dinheiro, né, em dízimos e ofertas, em milagres, do que realmente servir a Cristo. Se você liga a TV e busca um canal religioso, ou mesmo no YouTube, você vê o nome de pessoas como se elas fossem as mais importantes. Porque o pastor X, porque o pastor Y. Gente, como Paulo disse, que importa? Mesmo que essas pessoas sejam desonestas, elas vão responder para Deus essa desonestidade. Mas o Evangelho de Jesus está sendo levado. A igreja de Deus é uma igreja feita por pessoas. Pessoas são falhas. Existe joio e existe trigo que vai crescer junto até a volta de Deus. É o que Jesus disse. Mas independente do joio ou do trigo, que o Evangelho seja anunciado. Que nós possamos nos regozijar, porque é isso que ele termina o texto. Olha só. Verso 18, finalzinho, segunda parte. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Jesus é a coisa mais importante. Anunciar Jesus, a pessoa do Senhor, é a coisa mais importante, é a nossa missão. Nos apegar a Deus e começar a vida, viver a vida, terminar a vida neste mundo, ao lado de Jesus, ao lado da luz, a luz da verdade, que nos ilumina e nos fortalece para a vida eterna que nos aguarda em Cristo Jesus. Que essa lição possa ficar em nosso coração. Que a gente possa entender que, apesar das dificuldades, como a lição da Escola Sabatina nos mostra, nós podemos sim ser fiéis. Nós podemos sim vencer os obstáculos com a graça e a presença de Deus nas nossas vidas. Que o seu dia de hoje seja feliz e abençoado. Eu não sei por quais situações, de situações difíceis você vai passar, e todos nós passamos, mas tenha certeza que em todos os obstáculos, Deus estará ao seu lado. Se for da vontade dele, você vai superá-los. E se não for da vontade dele, que você fique preso em algemas, lembre-se, apesar disso, Jesus estará com você. E a vitória é certa naquele que confia no nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua mensagem de amor e esperança. Obrigado por mais um dia que começa na tua graça. Sabemos que não conhecemos o amanhã, nem o agora, mas conhecemos o Deus que está no amanhã, que está no agora e está na eternidade. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, que o Senhor nos guie, para que possamos ser fiéis e sinceros, sabendo que a cada passo difícil ou mesmo fácil que demos nesse mundo, o Senhor estará ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Nos leva em teus braços, nas asas da águia, como o Senhor diz, com fidelidade, com força, com a proteção de Deus, que é o nosso castelo forte. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida e para a eternidade, é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.